Essa é a planilha pronta de checklists, então você pode criar uma infinidade de checklists utilizando esse modelo. Aqui eu tenho um checklist para vídeos, né? Supondo que eu tenho um canal no YouTube e eu criei uma programação aí, previsão de entrega e de quando eles serão realizados. A utilização aqui é bem prática, é mais para ter uma visualização clara, né? No caso dos prazos, o que está entregue e o que está atrasado e quantos dias falta para fazer a entrega das demais tarefas aqui que eu defini. Então, beleza. O que acontece? Para você ter esse checklist, primeira coisa, você precisa preencher as informações. Então, você pode vir aqui nesse modelo, tá? Aqui está preenchido. Simplesmente vai duplicar esse modelo. Então, vamos lá. E aqui você vai nomear, como por exemplo, tarefas domésticas. Sei lá, vou colocar aqui como um exemplo só, domésticas. Então, dessa maneira. Então, a partir disso, você tem aqui um modelo preenchido. E o que você vai fazer? Eu quero criar 5 tarefas diferentes. Então, você vai preencher aqui essas linhas. Tá? Vai preencher a tarefa, o nome dela, ou a descrição, na verdade. Então, vamos lá, varrer a casa. Responsável mesmo. O prazo dessa tarefa, né? Vou colocar aqui dia 30, que seria amanhã. E aqui eu boto, né, quando eu cumprir essa tarefa, deixa eu até remover o status. Esse status ele mostra qual o percentual das tarefas que já foram realizadas. Então o que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui. Aguardando. Vou botar aqui varrer, lavar louça. Júnior vai lavar a louça. Aqui pode ser arrumar a cama. Também vai ser o Júnior. O que mais poderia ter? Passar pano. Eu mesmo. Opa. Calma aí. Isso, eu mesmo. Por fim aqui, sei lá. Espanar, ou não, espanar, simplesmente isso, pronto. E aqui no final, o que mais? Tirar lixo. Pronto, tirar lixo. Então é só um exemplo aqui, como você poderia fazer. Óbvio que um checklist desse você pode utilizar mais para, né, tarefas que você vai fazer aí com alguém, ou com uma certa frequência, e você consegue criar uma programação aqui para não perder o prazo. Ok? Então, o que acontece? Aqui põe a data, né, dia 30/4, vamos colocar, sei lá, uma data mais próxima aqui, dia 1º de maio. E aí você tem todo um acompanhamento aqui para ver quantos dias falta para você concluir essa tarefa. Aqui, depois que você conclui, você vem em marca, status concluído, e esse percentual ele vai atualizando. Tanto é que se você preencher 100%, você fica verde e marca 100%. Beleza? Então é assim que você vai utilizar. Data de entrega, você pode colocar aqui. A partir do momento que você preencheu a data de entrega, o prazo para de contar e a situação ela é alterada aqui. De forma que você tenha um acompanhamento. Caso você, por exemplo, essa tarefa aqui, a previsão era entrega dia 28, então vai estar marcando aqui atrasado para te avisar, essa tarefa está atrasada. Já era para ter entregue e ainda não foi. Então tem todo um acompanhamento aí que você pode fazer. Então super simples de utilizar essa planilha, você pode criar quantos checklists você quiser a partir do modelo. Recomendo manter um modelo aqui limpo, para não ter nenhuma alteração. E caso, eu quero adicionar mais uma aqui. Você vem aqui simplesmente, você pode tanto arrastar aqui, a partir desse cantinho aqui, quando aparecer o sinalzinho de mais, você arrasta. Ou você também pode, né, dar um Ctrl C, vem para a próxima linha e dar um Ctrl V. E aí você atualiza aqui as informações para colocar o máximo de tarefas que você quiser. Como você faz para ter acesso a essa planilha? Bom, nada mais que ter acesso ao link. Para você acessar esse link, você precisa comprar um acesso.
Beleza? Então, vou abrir aqui numa guia anônima. E quando você acessa pela primeira vez, né, depois de comprar o acesso pelo link na descrição, você vai ter acesso a essa versão aqui, somente visualização. Você precisa fazer uma cópia, né? Você vem em arquivo, fazer uma cópia. E essa opção ela é habilitada depois que você faz login na sua conta. Então vamos lá, fazer login. Beleza, agora fiz login, consigo vir aqui, fazer uma cópia. Vou nomear aqui meus checklist, meu checklist, sei lá. Vou botar um outro nome aqui. Meu checklist. Pronto. E aí clica em fazer uma cópia, ele vai demorar um pouquinho para criar essa cópia. E agora sim você pode vir aqui e a partir do modelo, né, criar quantos checklists você quiser. Então, por exemplo, academia, criar um checklist. Aí, a partir do modelo eu vou lá criar mais um, vou duplicar. Vou criar um aqui da, sei lá, escola do filho. Você tem todo um acompanhamento aí das tarefas, beleza? Então é assim que você faz e a partir de agora eu vou mostrar o passo a passo para você criar essa planilha do zero. Como você faz para criar a planilha checklist? Então a primeira coisa, abrir um novo documento, vou definir aqui o nome, checklist modelo. Vou colocar assim modelo porque o mesmo checklist você pode utilizar para diversas tarefas, temas, tópicos. E aqui na página eu vou colocar, por exemplo, meus vídeos. São os vídeos que eu quero gravar para o canal. E eu organizo aqui um checklist de tarefas. Vou tirar as colunas que eu não quero, tá? Vem aqui, seleciono, exclui. As linhas aqui eu também vou tirar, vou deixar 39, 40, excluir linhas. Vou botar mais uma aqui, só para deixar 40 certinho. Então só coloco o número e dá um Enter ou aqui, clica em adicionar. Perfeito. Bom, primeira coisa, vou vir aqui, selecionar as colunas laterais, vou redimensionar. Gosto de deixar essa bordinha bem definida. Escolher a cor dessa planilha, pegar esse ciano. Hoje vou usar o ciano. Opa, acabou saindo aqui, não sei porquê. Deixa eu rever aqui, 5 pixels. E vou aplicar o ciano, esse aqui. Primeira linha também, vou definir como uma altura específica de 5 pixels e a cor também ciano. Perfeito. Aqui eu vou botar o título, checklist dos meus vídeos. Pronto, simplesmente assim. Vamos definir aqui para esse título, vou botar 22 pixels, perfeito. A fonte aqui vou botar Fredoca, vou deixar assim mesmo, tá perfeito. E depois, no final, vou redimensionar. Por enquanto eu não vou mexer, porque se eu quiser editar alguma coisa, pode ser que dê um problema. Aqui eu já defini as colunas que eu quero colocar. Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar essa cor aqui, simplesmente arrastando, aqui também, e vamos lá. Primeira coluna é o status. Aqui eu vou inserir uma caixinha de seleção. Você pode vir aqui e inserir caixa de seleção. Então, o que você vai fazer? Vai marcar aqui feito ou não feito. Vou expandir aqui uma listinha. E a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar uma fórmula nessa coluna. Que aí ela vai te mostrar o percentual das tarefas que já foram concluídas. Então, vou colocar aqui um count-c, né? Intervalo. Então o intervalo é, eu vou pegar a partir daqui, não posso, eu vou pegar a partir daqui até o final, na verdade. Então eu vou botar assim, B, toda a coluna, e eu quero que ele conte só quando tiver marcado. Então como que eu faço para verificar se está marcado? Então sempre que for verdadeiro, true. Deixa eu fazer aqui para você ver. Ó. Então agora a fórmula está contando se for verdadeiro. Nesse caso, ó, eu vou te passar aqui, sempre que tiver essa caixinha de seleção e ela não tiver marcada, vai aparecer como falso. Quando eu marcar essa célula marcada, ela se transforma em verdadeiro. Então,
o que eu basicamente estou fazendo nessa forma? Eu só vou contar quando for verdadeiro, ou seja, quando tiver marcado. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele está contando quais caixinhas estão marcadas. Basicamente é isso que acontece. Bom, vamos deixar marcado. E agora eu preciso fazer uma divisão aqui para encontrar o percentual de caixinhas marcadas. Vamos lá, count, divide por count valores. Vou pegar aqui a fórmula, essa fórmula aqui. Ou seja, eu quero contar quantas células nesse intervalo, tá? Vou pegar aqui intervalo, quantas células nesse intervalo estão preenchidas. Então vamos lá, deixa eu verificar se é isso mesmo. Perfeito. Bom, aqui retornou uma dízima periódica, eu vou diminuir ela. Na verdade eu vou deixar sem nenhum número, eu vou botar percentual dessa forma. Então eu vou formatar aqui como um percentual, ou seja, nesse caso 33% das tarefas foram concluídas, tá? Lembrando que cada linha dessas corresponde a uma tarefa. Ok, então se eu marcar aqui até essa dá 83,3 e deixa eu ver quantos são. Do 6 até o 16 eu vou remover essa e também vou remover essa. Se eu desmarcar uma, então agora a conta fica exata. Então, para não ter nenhuma dúvida, eu vou deixar no exato por enquanto e depois eu coloco aí quantos eu quiser. Então, vou aumentar agora para 20. 30%, 6 corresponde a 30%, ou seja, está funcionando. Bom, eu vou colocar uma formatação condicional nessa célula para que ela fique com cores diferentes, uma escala de cores. Vamos lá. Eu vou vir aqui, selecionar menor que, ou seja, quando esse percentual for menor que 0,25, lembrando que a gente está trabalhando com percentual, então 0,25 equivale a 25%, essa célula vai ficar vermelha desse jeito, e também vou colocar aqui um bold concluído. Vamos ver se funcionou? Perfeito, está funcionando. Agora, vamos botar mais uma regra. A regra é a seguinte, o valor está entre, então está entre o 0,25 anterior e o 0,50. Nesse caso, eu vou botar esse, não, o vermelho foi, então agora vai um amarelo, que é uma escala que dá para utilizar aqui. Vou botar bold também e dar um concluído. Perfeito, então quer dizer, está evoluindo. E agora vamos lá mais uma vez, se o valor estiver entre o 0,50 anterior e 0,75, agora eu vou para o laranja, fonte e bold também, concluído. E a regra final, né, vou botar aqui. Lembrando que você pode pôr escalas aí, quantas escalas você quiser. Né? Basta vir selecionando os números e preenchendo. Ué, quem não quer deixar selecionar? Agora sim. Bold. Então, concluído. Vamos lá testar, ver se está funcionando. Preencheu, 45. Chegou na metade, mudou a cor. Passou do 75, ficou verde. Ou seja, aí você tem um acompanhamento visual aí para saber a que pé anda as suas tarefas. Então, nesse caso, só 15% concluída. Você ainda está no início, quer dizer que você tem um caminho longo pela frente. Perfeito? Então, essa escala aí de cores, você que define, tá? Eu usei essa porque eu acho que vermelho aí é um bom indicador de que a situação ainda está bem complicada, as tarefas são atrasadas, aí vem o amarelo, laranja e o verde, quer dizer, pá, ok, feito. Vamos lá, agora, aqui na tarefa eu vou colocar assim, deixa eu colocar vídeo sobre, não, deixa eu botar vídeo checklist modelo, seria esse, né? O próximo, vídeo, vamos lá, planilha pronta de investimentos. Essa é a planilha que eu pretendo criar. Próxima
planilha vídeo, planilha pronta, fluxo de caixa. Perfeito. Então essas são as 3 tarefas que eu quero criar. E eu vou fazer o seguinte, só para preencher os valores, eu vou arrastar aqui e multiplicar, tá? Não é assim que você faz, mas nesse caso, para preencher as informações, fazer dessa maneira. Bom, o responsável aqui, quando a planilha é sua, né, você vai colocar simplesmente eu mesmo, né? Não tem por que você definir outra pessoa, a não ser que você terceirizou, né? Por exemplo, essa planilha aqui eu pedi para alguém gravar, algum especialista. Mas nesse caso, a maioria das tarefas vai ser eu mesmo que vou fazer. Então, preencher. Previsão de entrega. Então, aqui eu coloco uma data. Então, a previsão de entrega, vamos ver que dia que é hoje. Deixa eu preencher aqui. Então, eu vou colocar a data. Vou formatar essa célula. Opa, tem que selecionar ela. Centralizado. Eu vou dar 2 cliques e vou navegar aqui no calendário. Hoje é dia 29 de março. A previsão de entrega desse vídeo eu vou colocar amanhã. E agora eu vou simplesmente arrastar aqui. Você vê que ele vai crescer de forma crescente e vai ter um vídeo por dia aqui. Dia 1º, dia 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. É óbvio que você não vai preencher dessa maneira, né? Você tem que pensar, eu estou gravando um vídeo por semana, beleza. Então se for no dia 30... o próximo no dia 7, dia 14, dia 21 e assim sucessivamente. Então essa data você vai preenchendo de acordo com a sua previsão, tá? Você poderia pôr aqui, né, essa checklist é para qualquer tipo de atividade, por exemplo, sua faculdade. Eu tenho um trabalho para entregar a tal dia. Então você vai botar aqui previsão de entrega para saber se a data, né, saber a data de entrega. Bom, o realizado, vou vir aqui simplesmente copiar por enquanto. O realizado é a data que você de fato entregou. Então, se a previsão era no dia 30/4, então você entregou no prazo. Se a data prevista era 7/5 e você fez a entrega nesse dia, então foi entregue no prazo. Agora, eu vou pegar uma situação, vou deixar aqui como atrasado. Então, 14/5, vamos dizer que eu entreguei só no dia 16. E aqui eu também vou pegar uma situação, né, você já vai entender por que eu entreguei adiantado. Vamos lá. Dia 21/5, vamos supor que eu entreguei dia 19. Essa aqui também, vou entregar adiantado, dia 2 de maio. Perfeito. O prazo aqui, essa coluna objetivo é o quê? É calcular o intervalo que ainda falta. Então, eu vou pegar simplesmente previsão de entrega. Na verdade, eu vou fazer assim. Today, que é o dia de hoje. Né? Ele vai pegar a data de hoje. Menos a previsão de entrega. Vamos ver? Não, está errado. Está errado porque é o contrário. Olha só. Você vai pegar a data de hoje, não, a data prevista de entrega, menos a data de hoje. Então vamos apagar aqui. Agora sim. Então, quer dizer, aqui está faltando um dia para entregar. E nos demais aqui, está mostrando o prazo de entrega. Então, vamos centralizar também. E mostra aqui os valores. Bom, nesse caso, o que acontece? Bom, se tem um número positivo, quer dizer que ainda tem prazo. Né? No caso aqui, ele calculou 30/4, realizado 30/4, ele está contando como um dia. Tem o dia no caso, 0 dias devia estar mostrando. Vamos tratar isso? Vou fazer assim, botar -1, opa, vamos ver como é que vai ficar, 0, perfeito. Então eu tenho que descontar um dia porque ele está mostrando aqui, se eu fizer a conta data de entrega menos a data de hoje, que no caso é dia 30, hoje é dia 30/4, né? Se você vier aqui, 30/4, não tá certo, eu estou viajando, hoje é dia 29, então tá bom, fechou. Aqui está mostrando o prazo, né? Eu vou ter que botar um tratamento nessa célula para quando eu preencher essa célula aqui, quer dizer, eu já entreguei. Então, o prazo ele não precisa mais
contabilizar. Então, como é que eu vou fazer essa verificação? Vou vir aqui, if, abre parênteses, parênteses, agora sim. Se nesse caso, vou botar aqui, a célula E6, ponto e vírgula, estiver vazia, eu vou mudar um pouco essa fórmula para ficar mais, não sei, é um pouco diferente, ela vai ficar mais precisa. Se E6 estiver vazio, então esse símbolo aqui, deixa eu tirar novamente, esse símbolo aqui, aspas duplas, sem nenhum espaço entre elas, significa se a célula E6, na verdade não é E6, é F6. Se a célula F6 estiver vazia, ele vai aplicar essa função aqui, data de início. Então, seria a data de início vai ser hoje. Hoje. Na verdade, não, é o contrário. Novamente, estou fazendo o contrário. É a previsão de entrega menos data de hoje. Fecha parênteses. E esses dias eu quero que volta em... essa data eu quero que volta em dias. Então, eu vou colocar o D aqui entre aspas duplas. Então, dá um Enter, vamos lá. Então, aqui deu zerado, porque é o dia. Na verdade, está dando algo de errado. Data diff é a data de início. Deixa eu ver se a lógica está correta. Vamos lá. Se F6, que é a célula realizado, estiver vazia, então eu quero que ele aplique essa fórmula aqui, data diff. Ou seja, que é a diferença entre as datas. Quantos dias falta, quantos meses falta. Nesse caso, eu coloquei dias, né? Unidade é D, que dias. Poderia pôr meses, que daí daria em meses ou anos, né? Mas no caso aqui é prazo menor, eu vou colocar em dias. Então, vamos lá. Data de término. Aqui eu inverti a ordem. Vamos lá, hoje. E a data de término é essa aqui, E6. Vamos ver se agora está certo. Dou um E6, erro. Perfeito, eu já esperava isso, né? Vamos puxar para baixo para ver, está dando erro. Por que está dando um erro? Vamos lá. Esqueci o ponto e vírgula, mas na verdade ela daria erro de qualquer forma se as datas tiverem negativas, mas nesse caso não estão. Então vou pegar aqui, mudar essa data para, deixa eu voltar aqui, dia 28. Não deu erro. Então está funcionando, perfeito. Ou seja, aqui já foi entregue, então esse prazo ele vai parar de contabilizar. Ele só vai aplicar a fórmula se a célula F6, né, no caso da coluna F, estiver vazia. Bom, aqui está funcionando. Sempre que você tiver preenchido a data realizado, né, não vai aparecer mais nada aqui, até porque não precisa mais contabilizar o prazo. Porém, tem uma situação que acontece o seguinte, ó, eu vou apagar aqui o prazo de entrega aqui. O que acontece? O prazo de entrega era dia 29, não, dia 28, né? E hoje é dia 29, ou seja, já passou do prazo. E aí o que acontece? A fórmula ela vai ficar, vai mostrar um erro aqui, né? Data diff parâmetro 1 deve ser igual ao anterior à função data diff 28. Então a data de entrega, a data no caso aqui, deixa eu verificar essa fórmula. A data diff que mostra aqui o hoje, né? A data final, data de término, ela deve ser menor ou igual à data de hoje. Então, quando essa data não for menor ou igual, ela vai retornar esse erro. E esse erro a gente consegue tratar. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, se erro, abre parênteses, valor,
Aí ele vai pegar aqui, calcular, e se tiver um erro, ao invés de ele calcular a fórmula, ele vai retornar isso aqui. Atrasado. Opa, atrasado, entre aspas duplas e entre parênteses. Então, basicamente, é isso que tem que acontecer. Enquanto aqui tiver no prazo, né, e não tiver preenchido, a fórmula vai calcular aqui quantos dias está faltando para você concluir essa tarefa de acordo com a data que você definiu aqui na previsão de entrega. Então, perfeito. Até aí não tem nenhum problema. A partir do momento que você fez a entrega, ou seja, que você preencheu a data aqui, que foi realizado, a função ela simplesmente não vai retornar mais nada, até porque não tem mais nada para calcular, né? A entrega foi feita e a tarefa concluída. Porém, quando você estiver em atraso, então aqui tem uma previsão de entrega, que foi ontem, nesse caso, e hoje já é dia 29. Ela iria retornar um erro. E para tratar esse erro, você vai colocar toda essa função aqui, essa fórmula que foi criada, dentro de uma outra função, que é o tratamento de erro. Se erro, né, ele vai primeiro tentar resolver essa fórmula. Se ele retornar um erro, ele vai mostrar a mensagem atrasado. Então, essa é a configuração aqui da coluna prazo. Perfeito. E agora eu vou botar um tratamento aqui de formatação condicional para ficar mais visual. Então vamos lá, vou vir aqui, formatação condicional, vai ser aplicado na coluna G, a partir dessa aqui, né, da célula G6. Então vamos lá, eu vou vir aqui, deixa eu ver, se botar aqui, está vazio, tá? Eu vou colocar simplesmente aqui fundo branco, tá? Vou manter essa formatação e a fonte aqui pode ficar preta, que não vai mudar nada. Então essa é a primeira regra. Segunda regra, se maior ou igual a zero, no caso zero não vai ter aqui, eu quero botar esse verdinho mesmo, quer dizer, está dentro do prazo ainda, né? Você não está atrasado, tá com a tarefa em dia. E também botar um bold, deixar em destaque aí esse número de dias. Concluído. Já se o texto contém aqui atrasado, aí eu quero destacar em vermelho. Vamos lá, eu vou aplicar aqui um fundo e também uma cor um pouco mais destacada aqui para o texto. Atrasado e pronto, concluído. Então essas são as regras da formatação condicional. No caso aqui, célula vazia vai ser fundo branco, então não precisa aparecer mais nada. Quando eu tiver aqui com um número positivo, quer dizer que ainda tem prazo para fazer a entrega, ele vai ficar verdinho, mostrando, ó, tá em dia. Pode seguir normalmente com a programação. Então essas são as funções que eu vou utilizar aqui para coluna prazo e a formatação condicional. Perfeito? Então vamos lá. Agora vamos englobar essa tabela aqui para aplicar o filtro. Então o que acontece? Eu vou jogar até o final, tá? Selecionar tudo e vou vir aqui criar um filtro. Então ele automaticamente ele aplica um filtro em todo esse espaço de seleção que eu fiz. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero agora? Vamos ordenar aqui, por exemplo, eu quero ordenar pela data. Então, vou vir dizer né, pegar aqui qual é a mais antiga, ou que tem o prazo maior. E se eu quiser ao contrário, eu posso fazer assim. Qual é a que está com o prazo mais próximo de vencer? Que no caso é essa aqui, atrasado. Então eu posso brincar com essas informações para ordenar aqui e saber qual que tem mais urgência ou qual que tem o menor prazo de entrega. Perfeito? E aqui também, se eu quiser, eu quero ver quando foi realizado, qual foi a mais antiga e qual foi a mais recente. Então aqui está a mais recente, dia 2/5. Essas datas aí ainda não chegaram, então né, acabei preenchendo aleatoriamente. Mas beleza, a hora que você estiver preenchendo, você consegue fazer esse filtro. Outro filtro bacana que você consegue fazer, por exemplo, eu quero saber só quais tarefas estão atrasadas. Então, vou vir aqui, filtro,
fazer uma limpeza nesse filtro. E aqui você pode rolar para selecionar ou simplesmente pesquisar atrasado. E aí eu vou marcar. E o que acontece? Ele vai recolher todas as linhas, né, que não tem o status aqui de prazo atrasado. Né? Todas as outras linhas vão ficar escondidas. Aqui, inclusive, tem que desmarcar, porque ainda não foi realizado. E aí, depois, se eu quiser ver todas novamente, eu venho em selecionar tudo e dou um OK. Aí, as informações voltam a aparecer nessa tabela. Então, é para isso que servem os filtros. Perfeito? Para a coluna situação, eu preparei aqui alguns status. Então, status aguardando, entregue em atraso e entregue. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar a função para você entender como funciona. Então, eu vou usar a função ifs, esqueci o sinal de igual, ifs, ou seja, se a condição 1, se tiver alguma informação aqui na célula G6, então quer dizer que o status está aqui aguardando. Então, dessa maneira, opa, aspas duplas, ponto e vírgula para próxima condição. Então, você sempre vai colocar a condição 1 e o valor 1. No caso aqui, G6, se tiver algum valor em G6, o status é aguardando. Além disso, eu também preciso colocar aqui, se G6, vou digitar aqui, G6 for igual a 0, o status também é aguardando. Então, são as duas situações. Lembrando que a função se, ele sempre começa aqui do primeiro para o último. Então, se essa primeira condição for atendida, se tiver algum valor em G6, ou seja, se tiver alguma coisa digitada, alguma informação, ele vai automaticamente aplicar aqui o status aguardando. Ele não tem nenhuma condição que atendeu aqui. Se G6 for igual a 0, ele vai para essa condição. E agora, a próxima é a seguinte, entrega em atraso. Qual é a condição para verificar isso? Então, se F7 for maior que E7, quer dizer que foi entregue em atraso. Ou seja, então vamos lá, vou botar aqui F6, no caso aqui, é a linha 6, então F6. For maior que E6, então eu vou colocar o status entregue em atraso. Ok. Ponto e vírgula para a próxima condição. Então, aqui é uma verificação simples. Eu simplesmente vou verificar se a data nessa coluna aqui é maior que a data nessa coluna de previsão de entrega. Então, quer dizer que a tarefa foi entregue em atraso. E para finalizar, eu vou pegar aqui e fazer a verificação para saber se foi entregue corretamente. Então, se F6 nesse caso for menor ou igual a E7, então quer dizer que a tarefa foi entregue normalmente, Então, ou seja, não teve nenhum atraso, nenhum problema. Vamos dar um Enter aqui e aplicar essa fórmula, a fórmula em todas as células. Vou centralizar, deixar aí bem apresentável. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Ele calculou, né, essa data realizada é maior que a previsão de entrega, então foi entregue em atraso. Quero ver aqui, deixa eu pegar um que já passou o prazo, deixa eu mudar a data aqui, e ainda não foi entregue, dia 28. Aqui, opa, deu erro, será que eu não arrastei a fórmula? Se eu não apliquei, então... prazo. O que aconteceu na minha função? Eu tinha aplicado, não deu certo. Então vamos lá, vamos fazer de novo então. Vou vir no início. Se erro. Devo ter apagado alguma coisa aqui. Beleza. Vou vir aqui. Qual era a condição? Atrasado, né? Atrasado. Deixa eu arrastar novamente. Provavelmente eu desfiz alguma coisa e apagou. Agora sim. 28/4 está atrasado.
E aqui está aplicando normalmente. Perfeito. Deixa eu ver se o cálculo aqui está certo. 5 do 5 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Perfeito. Deixa eu pegar uma data aqui mais próxima. Só para ver. No caso, hoje dia 29, então está zerado. Perfeito. Então, hoje seria a data de entrega. Se eu botar amanhã, 1. Então, está funcionando. Ok. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas acabou apagando essa verificação de erro. Então, vamos lá. Voltando aqui para a função. Aguardando, foi entregue. Então, ele satisfez a condição aqui, foi entregue na data. Vou pegar um que foi entregue atrasado. Então, dia 28 do 4 era a previsão de entrega. E aqui foi entregue um dia depois, entregue em atraso. Qual é o erro aqui? Pam, param, pam. Verdade, também tem que ter um tratamento. Então, vamos lá. Vamos fazer a verificação aqui do erro. Se tiver erro, tá, vamos lá. Se erro, abre parênteses, engloba toda essa função dentro da fórmula, ponto e vírgula. Eu simplesmente vou colocar aqui nada. Então aqui não vai alterar em nada. Vamos arrastar a função para próxima. Então nesse caso, como está atrasado, né, ainda não sei se vai ser entregue ou não, eu vou deixar em branco por enquanto, porque você pode acompanhar o status por aqui. Poderia colocar algo como uma mensagem, a entrega está atrasada também, né? Sei lá, deixa eu botar aqui. Eu vou botar algo assim, a entrega está atrasada. Mas aí seria redundante, né? Eu acho que a função anterior faz mais sentido. Beleza, então vou novamente arrastar aqui para não dar nenhum problema. E é isso. Ficou perfeita. Ok, agora eu também posso aplicar aqui a formatação condicional nessas células, para que tenha cores diferentes. Então vamos lá. Formatação condicional, vai ficar tudo verde a princípio. Primeira regra que eu quero colocar. Se estiver vazio, né, está vazio, simplesmente põe aqui fundo branco, texto normal, concluído. Próxima regra. Se cadê? O texto contém entregue. Eu quero aplicar essa formataçãozinha verde aqui, bacana. Quer dizer, tá tudo certo. Ok. E dá um boldzinho também. Concluído. Se o texto contém aguardando, eu vou aplicar uma outra corzinha mais clara aqui, só para ficar acompanhando. Eu vou deixar normal, sem bold, sem botar em negrito. E também tem a outra, essa condição aqui, entregue em atraso. Ele marcou como verde. Vamos lá. Aqui eu posso botar a coluna toda. O texto contém entregue em atraso. Perfeito. E aí eu vou ter que marcar em vermelho, né? Porque foi entregue em atraso, ficar destacado. Aí. E um bold para concluir. Vamos ver o que aconteceu, por que aqui não está marcando. Eu não entendi. Tem algum erro de digitação? Não. Pois então, por que está dando problema? Deixa eu vir aqui e copiar. Copiar. Às vezes pode ser algum espaçamento, ele não está identificando. E dou um concluído. Aqui vamos dar um Enter. Ok, vamos verificar uma por uma, H6 até o H. Concluído. Então, se está vazio, ele vai aplicar essa formatação. Se estiver com o texto entregue, ele aplica essa. Se estiver aguardando esta. Se estiver entregue em atraso, deveria estar vermelho. Por que ele não está aplicando? H6 até H41. Essa é a linha.
Por que será? O texto contém. O texto é exatamente. Sei lá, tô boiando agora. Por que ele não está aceitando essa regra? Deixa eu fazer diferente aqui. Vamos arrastar para cima para ver. Botar na com prioritária, aí funciona. Interessante isso. E se eu mudar a ordem disso aqui? Não tem problema nenhum. Célula vazia. Bom, então botei antes, ele funcionou. Ok. Então às vezes acontece esses bugs que o cara não entende. Mas tudo tem solução aí na maioria das vezes. Redimensionar a coluna. Perfeito. E agora, praticamente pronta aqui a listinha de tarefas. Deixa eu fechar essa parte. Deixa eu remover essas colunas vazias. Simplesmente excluir. Pronto. Checklist das tarefas está concluído. Dá um F11, tela cheia. E agora é simples, né? Você quer trabalhar com esse checklist? Então, por exemplo, eu vou fazer uma cópia. Esse aqui é dos meus vídeos, né? Um checklist dos vídeos. Deixa eu marcar aqui que foi entregue esse. Esse aqui, esses aqui todos estão aguardando, então quer dizer, tá dentro do prazo. Também foi entregue. Copiar esse e colar. Eu posso marcar aqui dizendo que foi entregue e aqui também. Né? Marca este. Aqui tem um atrasado e esse também foi entregue. Então, 50% dos meus vídeos foram entregues. E aqui tem a escala bonitinha vendo e acompanhando. E aí aquela situação que eu falei. Eu quero saber aqui dentro da situação quais... Deixa eu limpar primeiro. Quais foram entregues. Beleza, eu venho aqui, filtro, tá aplicadinho o filtro. Quais estão aguardando? Eu quero saber quais preciso fazer, né? Que estão aguardando. Então vai ser esse aqui. Seleciona tudo. Se tiver vazio aqui, ou se tiver atrasado, deveria ter uma condição, né? Que está aguardando. Vamos fazer essa regra aqui? Então vamos lá. Tem entregue. E agora vamos aplicar uma outra condição aqui. Aí vem aqui no finalzinho, ponto e vírgula. Seleciona a célula do prazo, ponto e vírgula, aspas duplas. Espera aí. Aqui, na verdade, é igual, aguardando, não, atrasado. E aqui, no caso, vai ter que ser aguardando. Aqui ainda está aguardando. Vamos ver se funcionou. Arrasta. Não aplicou. Então alguma coisa está errada. Essa sintaxe aqui está errada. Por quê? Deixa eu ver. Se G12 igual atrasado, então ele deveria aplicar essa condição. Não é essa sintaxe. Eu vou ter que pesquisar a sintaxe que eu não lembro agora de cabeça. Bom, tentei encontrar uma solução aqui, mas ele não aceita, porque no caso aqui o prazo ele está em forma de texto e a função se, nesse caso, o if, né, ela só aceita números. Então eu vou ter que mudar a fórmula e manter do jeito que está, infelizmente. Mas já é bom o suficiente aqui, porque tem essa coluna aqui do prazo, vai estar marcado o status, né? Você pode acompanhar o status por essa coluna. E a situação aqui também, né, vai acompanhando os status, entregue em atraso e aguardando. Perfeito? Então vamos lá. Agora, se você quiser, por exemplo, eu quero um checklist para minha faculdade. Você vai vir aqui, simplesmente duplica, tá? Aqui, por exemplo, você pode apagar todas essas linhas, vai manter apenas uma das linhas, tá? Porque ela vai ter que carregar essas fórmulas. Então, a fórmula do prazo e da situação tem que carregar.
E aí você simplesmente, eu quero adicionar 3 tarefas à faculdade. Você vai vir aqui, arrasta 3, desmarca aqui o status, né, que você ainda está adicionando. Vamos botar aqui prova final. Vou botar o prazo, manter o prazo, tá aí, né? Apaga o realizado aqui também e aqui também. Trabalho, matéria 1, prazo de entrega aqui, vou colocar dia 30 de maio e aqui outro trabalho, sei lá, trabalho final. Trabalho final, prazo de entrega aqui, metade do ano, botar dia 15 de junho, pronto. E aqui você tem um checklist, vou também mudar o nome, checklist da faculdade, perfeito. E vamos centralizar isso aqui para ficar mais apresentável, formatar, mesclar e deixar centralizado. Ótimo, agora você tem um checklist aqui, pode alterar o nome também, botar aqui simplesmente faculdade. E aqui agora você pode vir aqui e mudar meus checklists. Perfeito. E agora você pode criar quantos checklists você quiser. Vou mudar aqui vídeos também. E tá perfeito. Tá tudo certinho, tudo preenchido. E você pode trabalhar com esse modelo de checklist, né? Marcando aqui para acompanhar o status ou preenchendo aqui a data. Detalhe, sempre que você, por exemplo, a prova final aconteceu, então você vai vir marcar aqui e aqui você também vai marcar o realizado. Vamos dizer que foi na mesma data, né? Da data prevista foi realizado, então o status muda para entrega. E assim você pode fazer com qualquer tipo de atividade, tarefa. Quando você tem poucas tarefas, fica fácil gerenciar, mas imagina aí ter 10, 20 tarefas para fazer e elas têm prazos diferentes. Então, se você mantém uma organização através dos checklists, fica muito mais fácil aí manter essa organização.